Olá, meus amigos do Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Anderson Ferreira e eu falo aqui de Londres, da capital da Inglaterra. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, nós somos um canal que nós falamos e tentamos dar dicas para você que está tentando começar a investir, está tentando começar a poupar, ou até mesmo você que está procurando sobre independência financeira. Então nós estamos aqui para te ajudar. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, é grátis, você não paga nada. E mesmo se inscrevendo, para você dizer para nós que você realmente gosta do nosso produto, para você dizer para nós que você realmente apoia o nosso trabalho, não se esqueça de clicar no sininho, porque toda vez que você clica no sininho, a informação de que nós temos vídeo novo vai direto para você. Você vai ser avisado imediatamente que tem vídeo novo na área. E isso é muito importante para nós, para você dizer para nós que realmente gosta e apoia o nosso trabalho. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, a nossa fanpage, Manual do Investidor, por Anderson Ferreira. Não se esqueça também de divulgar os nossos produtos, não se esqueça de nos ajudar, porque, como você sabe, nós ainda não temos patrocínio de ninguém e é por isso que nós precisamos da sua ajuda para continuar fazendo esses vídeos, esses conteúdos de qualidade e trazendo informações relevantes para vocês. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas para vocês, porque eu me ausentei por alguns dias, né? Pela primeira vez em mais de um ano, nós ficamos 15 dias sem postar um vídeo, mas existe um motivo para isso. Eu tive que ir para o hospital porque acabei tendo problema de pedra no rim, mas agora eu estou de novo, está tudo bem, não tem problema mais nenhum, e nós vamos continuar o nosso trabalho da mesma forma que era, ou mais, com mais qualidade e com mais informações para você que nos assiste. E hoje o tema do nosso vídeo é super interessante, não para mim, para vocês, porque eu já estou acostumado com esse assunto, mas a maioria de vocês gostariam de saber, querem saber onde é que eu aplico o meu dinheiro, né? Como é que um cara que faz vídeo para o YouTube, como é que um cara que mora fora do Brasil, onde é que eu guardo o meu dinheiro, quais são os meus investimentos preferidos, quais são os meus investimentos favoritos. Então hoje nós vamos falar, aguenta aí que nós vamos falar sobre isso. O tema do nosso vídeo de hoje é exatamente esse. Vamos contar para você o que nós preferimos na hora de investir, o que nós priorizamos, o que nós levamos em consideração na hora de fazer os nossos investimentos. Com toda a experiência e toda a bagagem que nós temos, eu tenho certeza que os exemplos que eu vou dar para vocês serão de muito aproveitamento. Então não se esqueça de assistir o vídeo até o final, que você vai saber e vai entender como é que eu ajo, como é que eu faço para fazer os meus investimentos, ok? Outra coisa que eu tenho que lembrar para vocês, não se esqueçam de adquirir o nosso e-book, Os Segredos dos Investimentos em Renda Fixa. É um e-book pequeno, são menos de 30 páginas e nós fizemos esse e-book com o maior carinho do mundo, especialmente para você. Custa super baratinho, se eu não me engano em reais, são R$26 e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O que eu posso adiantar para você é que tudo que eu uso como material nas minhas mentorias, nos meus cursos, estão nesse e-book. Eu tenho certeza que você vai adorar, vai gostar, e assim você também ajuda a gente a continuar nessa nossa batalha, nessa nossa cruzada para trazer para vocês informações de qualidade. Você sabe que a gente não tem patrocinador nenhum, ainda a gente não tem nenhum patrocinador, e a gente precisa lançar alguns produtos para que a gente consiga vender no mercado e consiga continuar, né, fazendo esse trabalho que, graças a Deus, tem ajudado você e a muitas outras pessoas. Pessoal, não é novidade para ninguém que eu sempre trago para você que a decisão de investimento é uma coisa muito individualizada. A decisão de investimento é uma coisa muito de acordo com os teus objetivos, muito de acordo com os planos de cada pessoa. Então vou te dar um exemplo. Se você está investindo, se você está guardando dinheiro para daqui 3 anos você se casar, é diferente de você guardar dinheiro, né, no teu colchão de emergência, na tua carteira de segurança. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa decidir realmente qual é o nosso objetivo para que a gente consiga entender qual tipo de produto é mais interessante para nós. Vou te dar mais um exemplo. Da mesma forma que é diferente você investir o seu dinheiro para se casar daqui a 3 anos, é diferente o grau de risco que você pode correr nesse investimento. Então, esse tipo de investimento é um investimento que você não vai querer que daqui a 3 anos você corra o risco de chegar lá e não ter esse dinheiro e acaba melando o teu casamento, uma das fases mais importantes da nossa vida.
É diferente também se você pensar em investimento para aposentadoria. O investimento para aposentadoria já é a longuíssimo prazo. Nós estamos falando aí em torno de 20 a 30 anos, né? No mínimo. Para quem está começando agora é um período, um prazo um pouco maior, então nós temos que nos preocuparmos um pouco mais em relação, além da segurança, nos preocuparmos um pouco mais também para usarmos o retorno desse investimento, né, que nós consigamos pelo menos cobrir, né, a inflação. E isso é uma coisa que nós conseguimos, porque existem alguns produtos que estão atrelados ao IPCA, que nós conseguimos fazer esses investimentos a longuíssimo prazo, principalmente no Tesouro Direto. Então o que eu quero mostrar para você é que cada tipo de objetivo tem um tipo de investimento. Para cada tipo de prazo tem um tipo de investimento. E para cada quantidade de dinheiro que você tiver, é outro tipo de investimento. É isso que eu preciso que você entenda. Quando eu falo para você que você precisa estudar, né, sobre investimento, eu não estou dizendo que você precisa estudar somente sobre investimento. Eu estou dizendo que você precisa, além de estudar sobre investimento, você precisa conhecer os seus objetivos, estudar sobre você mesmo. Muitas vezes a gente faz investimentos por moda, muitas vezes a gente faz investimentos porque muitas pessoas estão falando daquele tipo de investimento naquele momento, e nem sempre isso é interessante. Na maioria das vezes, quando a gente vai junto com a manada, a gente acaba quebrando a cara. Então o que nós precisamos fazer? Nós não temos que nos diferenciarmos das outras pessoas e nós não temos também que copiar o que as outras pessoas fazem. Nós temos que sim identificar qual é o melhor investimento de acordo com os nossos objetivos. Isso é uma coisa que eu estou aqui sempre falando. Sempre falando. Eu corro até o risco de ser repetitivo, mas eu estou sempre falando que você precisa, antes de mais nada, conhecer os teus objetivos, conhecer os seus anseios, quais são as suas dores, o que você precisa, onde é que você vai usar esse dinheiro. Qual a finalidade desse investimento para você? Você sabe disso? Se você não sabe disso, você já começou investindo errado. Por quê? Porque você não tem ideia para que serve o seu investimento. Quando você faz um investimento único e exclusivamente procurando rentabilidade, você se esquece que antes da rentabilidade você precisa se preocupar com a segurança. Por que você precisa se preocupar com a segurança? Não adianta eu ganhar 10% ao mês, mas eu ficar com esse investimento 2, 3 meses e perder todo o meu dinheiro. Você não concorda comigo? Então nós temos sim que pensar em rentabilidade, mas nós temos que pensar também em segurança. Além disso, nós precisamos entender muito bem como é que funciona a nossa cabeça. Outra coisa muito importante que eu falo é que existem algumas pessoas que o investimento, principalmente o investimento quando ele tem um prazo de vencimento e você não pode resgatar esse investimento nesse prazo, ele é fundamental para alguns tipos de pessoas. Quais são esses tipos de pessoas? São aqueles tipos de pessoas que eles não se controlam, eles ficam pulando de galho em galho. Ah, mas fulano falou que esse investimento tá bom hoje, eu vou tirar esse investimento daqui e coloco para lá. Ah, mas ciclano falou que tem um outro investimento lá, num título do governo que é melhor, eu tiro daqui e coloco para lá. É importante que você entenda que toda vez que você compra e vende alguma coisa, independente do que seja um carro, seja uma casa, seja um imóvel, qualquer tipo de bens. Qualquer tipo de bens. Quando você compra muito alguma coisa, quando você vende muito alguma coisa, a não ser que você seja especulador no mercado, então o que acontece? Toda vez que você faz isso, você tem algumas situações que tem que ser levadas em consideração. Primeira situação, normalmente se paga comissão. Ou você paga comissão para o corretor, ou você paga comissão para a imobiliária, você entendeu? Ou você paga taxa de carregamento, ou você paga taxa para a Bovespa, ou você paga taxa para a corretora. Toda vez que você se desfaz de um investimento, você está pagando algum tipo de taxa. Seja ITBI para a prefeitura, seja imposto de renda, seja qualquer coisa. Toda vez que você movimenta demais o seu capital, você sempre está pagando taxas. Toda vez que você paga muita taxa, o teu patrimônio diminui. E é isso que nós queremos evitar aqui. Então, quando a gente diz que a gente tem que investir a médio e longo prazo, é única e exclusivamente porque cada vez que você mexe nos seus investimentos, que você muda o investimento de lugar, você está pagando uma taxa. Você se lembra da tabelinha regressiva do imposto de renda, quando eu digo para você que ela começa em 22,5% e termina em 15%? De 0 até 180 dias você paga 22,5% de imposto de renda. Se você tirar o teu dinheiro de 180 a 360 dias,
você paga 20% de imposto de renda, e se você tirar o teu dinheiro de 360 a 720 dias, você paga 17,5% de imposto de renda, e acima de 2 anos, ou seja, acima de 720 dias, você paga 15% de imposto de renda. Esse é um exemplo para mostrar para você que toda vez que você tira o teu dinheiro muito rápido, você acaba perdendo, porque você tem que pagar o imposto de renda. E ainda assim, se você tira o teu dinheiro com menos de 30 dias, você ainda tem que pagar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Certo? Então, esse é um outro assunto, eu não quero entrar agora, mas eu quero que você entenda que nós precisamos nos conscientizar de que toda vez que nós movimentamos demais o nosso patrimônio, nós perdemos. Se você compra um carro zero, certo? Tira ele tira ele da concessionária. Se você pagou 100 mil nesse carro, quando você tira ele da garagem, ele já vale no mínimo 20% menos. Quando você compra uma casa, né, que você depois quer vender essa casa, você tem que se preocupar em pagar, fazer declaração de imposto de renda, você tem que se preocupar em pagar a comissão do corretor, em pagar a comissão da imobiliária, você tem que pagar um monte de outras coisas que, se você tivesse com o teu patrimônio valorizando, né, você não teria que estar se preocupando com isso. Por isso que eu digo para você, tem que se preocupar muito de quais são os seus objetivos. Então a minha preocupação maior é de repente falar para você, não, eu gosto de investir em X, e de repente você fala assim, ah, legal, o Anderson investe em X, eu vou investir também. Então a questão não é essa, né? Investimento é uma coisa muito particular, de acordo com os teus objetivos, de acordo com as tuas necessidades. Ficou bem claro isso? É muito importante que você entenda isso. Vou contar para você, fica tranquilo que eu vou contar para você onde é que eu gosto de investir dinheiro. Mas é muito importante que você fique ciente do que eu estou te falando agora. Beleza? Então tá, vamos lá. Onde é que eu gosto de investir meu dinheiro? Eu gosto de investir o meu dinheiro em lugares que sejam rentáveis, seguros, de acordo com a minha necessidade. Eu vou dizer para você que há algum tempo atrás eu consegui travar um CDB pré-fixado a 19,5% ao ano. Ótima trava. Isso é um título pré-fixado. Naquele momento, o título pré-fixado foi excelente. Eu tenho esse produto até hoje, porque eu comprei, se eu não me engano, com uma carência de 3 anos, 3 anos para o vencimento. Então eu tenho esse título até hoje. Porém, naquela época, os juros estavam no topo, os juros estavam super altos, certo? Outra coisa importante de entender. Como é que funciona quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou dar uma dica para alguém, ou quando eu vou atender um aluno em uma mentoria, ou eu vou atender um aluno em uma consultoria, ou até mesmo nos cursos que eu faço? Qual é a dica principal? A dica principal é que você precisa ter investimentos de curto, médio e longo prazo. Quando a gente falar em investimento de curto prazo, nós temos duas opções. Quais são as duas opções de investimentos a curto prazo que nós temos? Tesouro Selic, certo? Tesouro Selic e fundos DI, né, com liquidez imediata. Existem alguns CDBs com liquidez imediata também, mas são muito raros. Mas o que acontece? Quando a gente pensar em fundos DI, quando a gente pensar em fundos de investimentos, nós pagamos comissão para alguém administrar o nosso dinheiro. Se essa comissão for até de 0,5%, tá, ao ano, é até interessante. Porém, como é um investimento de curto prazo, eu acho que vale muito mais a pena nós colocarmos o nosso dinheiro, né, no Tesouro Selic. Por quê? Normalmente, um gestor de um fundo desses, ele vai, né, investir esse seu dinheiro que você vai aplicar nesse fundo DI e vai replicar, né, e vai tentar replicar a rentabilidade do CDI. Quando você investe, né, quando você investe no Tesouro Selic, você tem a garantia do governo de que você vai receber o mesmo valor da Selic. Claro, você vai pagar 15% de imposto de renda, porém você vai receber o mesmo valor do Tesouro Selic. E a vantagem do Tesouro Selic em relação aos fundos DI é que nos fundos DI você tem que pagar a taxa de administração e também, muitas vezes, uma taxa de desempenho, ou seja, sobre o valor que ele conseguir acima do que ele contratou com você. Então, a minha referência hoje, a minha história hoje no mundo dos investimentos, ela é exatamente pelo fato de
não concordar em pagar alguém para administrar o meu dinheiro se eu posso fazer isso por eu mesmo. Certo? Por que eu vou pagar para alguém se eu mesmo posso fazer isso? Aí você pode falar assim, ah, Anderson, mas é porque é difícil, não é fácil, eu não sei onde investir. Cara, perde um pouquinho de tempo, assista bastante vídeos no YouTube, estude, compre alguns livros, se informe, leia jornal, assista jornal, procure se informar que você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças e que você vai conseguir entender. Então o primeiro passo é você pensar num colchão de segurança, né? No curto prazo. Eu indico o Tesouro Selic, porque aí você vai falar assim, ah, Anderson, mas a Selic está caindo. Por que você indica o Tesouro Selic? Mesmo a Selic caindo, nós não podemos nos esquecer que na nossa rentabilidade real, nós vamos descontar a nossa rentabilidade, depois de ter descontado o imposto de renda, nós vamos descontar a inflação. E quando a Selic cai, é porque a inflação também está caindo. Então, muitas vezes, nós conseguimos fazer investimentos hoje com a Selic mais baixa, porém a inflação que corrói o nosso dinheiro também está muito mais baixa. Então, muitas vezes a rentabilidade real de hoje é maior do que a rentabilidade real de quando a Selic estava num valor maior. Eu sei que é um pouco complicado de entender, mas acredito no que eu estou te falando. Procura se informar sobre isso. Às vezes, a Selic mais baixa, a tua rentabilidade real é maior do que com a Selic alta, porque a taxa de inflação que corrói o teu dinheiro também é menor. Depois desse investimento em curto prazo, nós vamos pensar em médio prazo. O que é médio prazo? Médio prazo você vai ali de um ano, né, de um ano até 3, 4, 5 anos no máximo. Né? Nesse período você vai se preocupar em conseguir produtos que têm uma alta rentabilidade, CDBs, certo? CDBs às vezes pré-fixado, muitas vezes pré-fixado. Muitas vezes debêntures incentivadas são um bom produto para diversificar, não para ter o teu dinheiro totalmente investido em debêntures, mas eu gosto de investir em debêntures incentivadas, não debêntures só, debêntures incentivadas. Corro um pouco de risco? Corro sim, mas hoje nós temos debêntures incentivadas que pagam 9% mais IPCA. Sem me cobrar o imposto de renda. Isso é muito interessante. Então, olha, procure se informar sobre debênture incentivada. É bastante interessante, muito legal para diversificar a nossa carteira. E quando a gente pensar em longo prazo, ou seja, acima de 5 anos, nós temos que pensar em um produto atrelado à inflação. O que é um produto atrelado à inflação? Ele vai te pagar uma parte fixa e mais a variação da inflação, ou seja, mais a variação do IPCA. Por quê? Você fixa, vamos supor, 7%, 6% ao ano, mais a variação do IPCA. Tá? Só toma um pouquinho de cuidado, porque se a inflação for muito alta, você tem que pagar 15% sobre o IPCA, de imposto de renda, e 15% também sobre a parte pré-fixada. Então toma um pouquinho de cuidado, que quanto maior for o IPCA, menor vai ser a sua rentabilidade real. Certo? Então, essas são as dicas que eu tenho para dar para você hoje. Onde é que eu gosto de investir? Eu gosto de investir dessa forma, de curto, médio e longo prazo. Ah, Anderson, mas eu tenho que manter sempre o meu dinheiro no curto prazo? E se eu quiser movimentar ele para o médio prazo? E se eu tiver uma poupança, um colchão de segurança maior, eu posso movimentar? Claro que pode. Você pode, não só pode, quanto deve. Dinheiro não é feito para ficar parado, dinheiro é feito para se movimentar. Porém, nós precisamos respeitar o tempo de cada investimento, certo? Respeitar o tempo de cada investimento. Ah, se você tem um colchão de segurança hoje com 30 mil e você acha que não é necessário ter 30 mil no colchão de segurança, fique só com o que você acha que é necessário. Normalmente nós dizemos que você tem que ter em torno de 6 a 12 vezes a sua despesa mensal no teu colchão de segurança. Mais do que isso, eu acho que não é necessário, mesmo porque você vai estar perdendo, porque você vai estar precisando de uma liquidez no teu colchão de segurança, porém você vai estar recebendo uma rentabilidade menor para isso, certo? Eu espero que tenha ficado claro onde é que eu gosto de investir o meu dinheiro, como é que eu gosto de fazer curto, médio e longo prazo. Curto prazo, colchão de segurança. Médio prazo, de 1 até 5 anos. E longo prazo, de 5 anos para frente. Aposentadoria para o longo prazo, de repente uma compra da casa própria, de repente uma reforma da casa própria, de repente um casamento de um filho que vai ser depois de 5 anos, ou de repente juntar dinheiro para o seu filho fazer uma faculdade, uma especialização fora. Tudo isso é longo prazo. E isso é importante. Longo prazo, vamos fazer investimentos atrelados ao IPCA, porque nos protege da corrosão da inflação. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom
estar de volta com vocês, gravar um vídeo um pouco longo, mas eu estou numa série de vídeos um pouco mais longos para poder explicar um pouco mais para vocês como é que funcionam os meus investimentos, como é que funcionam as nossas ideias, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que nós estamos lançando o nosso e-book. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e compartilhar os nossos vídeos, é muito importante. E toda vez que você se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para você receber imediatamente os nossos vídeos, ok? Espero que vocês tenham gostado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.